E se eu lhe dissesse que seu passaporte está escondendo uma chave secreta o tempo todo? Uma chave que não abre países, mas abre privilégios, upgrades de primeira classe, descontos ocultos e vantagens no aeroporto que a maioria dos viajantes nem sabe que existem. E aqui está a diferença. Você não precisa de um cartão Platinum ou de milhões de milhas. Você só precisa de uma coisa, sua idade, porque quando você chega aos 60, seu passaporte se transforma silenciosamente. Ele se torna seu passe de acesso total para um mundo de benefícios secretos. Noites gratuitas em hotéis, upgrades para a classe executiva, salas VIP privativas e descontos que as companhias aéreas nunca, jamais anunciaram. Estas são as vantagens privilegiadas que as companhias aéreas, os hotéis e até os bancos espero que você nunca descubra sobre. Mas hoje, estamos desbloqueando cada um deles. Então, antes de começarmos, diga-me nos comentários de onde você está assistindo. E se você adora descobrir segredos de viagem, dos quais ninguém fala, certifique-se de clicar em inscrever-se, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a maneira como você viaja. Número 1. O segredo do upgrade de assento gratuito. Vamos começar com uma das conquistas mais gratificantes em viagens. Ter mais espaço para as pernas sem pagar um centavo. Imagine-se no balcão de check-in do aeroporto, cansado da correria da manhã, já apavorado com a ideia de ficar espremido no assento do meio pelas próximas 8 horas. Você entrega seu passaporte, sorri para o agente e então, quase casualmente, diz: "Tenho mais de 60 anos. Há assentos mais confortáveis disponíveis para passageiros idosos hoje." Eis a verdade surpreendente. Uma única frase pode mudar completamente a sua experiência de voo. Muitas companhias aéreas reservam discretamente certos assentos, especialmente os das primeiras filas, perto das saídas ou com espaço extra, por motivos operacionais. Muitas vezes eles ficam bloqueados até o último minuto, caso sejam necessários para descanso da tripulação, ajustes de equilíbrio ou passageiros com necessidades especiais. Mas quando o voo não está lotado, esses mesmos assentos muitas vezes ficam sem uso, e é aí que você entra. Passageiros idosos costumam ter prioridade para upgrades de conforto, não por ser uma regra oficial, mas porque agentes e comissários de bordo são incentivados a oferecer um pouco mais de cuidado aos passageiros mais velhos sempre que possível. Quando você pede educadamente e com um sorriso, está basicamente dando a eles o motivo perfeito para tornar seu voo mais agradável. E não termina no check-in. A verdadeira magia muitas vezes acontece no portão de embarque, ou mesmo a bordo, logo antes do fechamento das portas. Os comissários de bordo frequentemente pedem que os passageiros se movimentem para equilibrar o peso, ou simplesmente para tornar a cabine mais confortável. Se eles tiverem um assento vago com espaço extra, e souberem que você é um viajante sênior, você ficaria surpreso com a frequência com que eles acenam discretamente para você e dizem: "Você pode se mudar para cá se quiser." Essa simples pergunta pode transformar um voo longo e desconfortável em algo quase premium. Você estica as pernas, recosta-se e percebe. Conforto nem sempre é uma questão de dinheiro. Às vezes é uma questão de confiança, timing e saber as palavras certas. Número 2. O convite para o VIP Lounge. Não é necessário ingresso de primeira classe. Sabe aquele momento em que seu voo de conexão atrasa e você fica preso em um terminal barulhento e lotado? As cadeiras são desconfortáveis, os anúncios não param de tocar, e as únicas opções de refeição são sanduíches caríssimos. Agora imagine se afastar de tudo isso para um lounge tranquilo e suavemente iluminado, com assentos acolchoados, comida grátis, café quente e Wi-Fi rápido. Parece luxo de primeira classe, mas aqui está o segredo: você não precisa de uma passagem de primeira classe para embarcar. Quando o seu voo estiver atrasado, ou você estiver enfrentando uma longa escala, basta ir até o balcão de atendimento ao cliente da sua companhia aérea, não o balcão de check-in, mas o balcão de atendimento perto do seu portão. Mantenha a calma, seja educado e amigável. Depois, diga algo como: "Eu entendo que atrasos acontecem, mas tenho mais de 60 anos e essa espera é bem longa. Existe alguma possibilidade de receber um passe de cortesia para o lounge enquanto espero?" Parece simples, mas este pedido educado já abriu as portas das salas VIP para inúmeros viajantes. O motivo? Muitas companhias aéreas têm o que é conhecido como política de boa vontade não oficial. Não está escrito no site deles, e a equipe nunca irá anunciar isso, mas os supervisores podem emitir um passe temporário, ou único para passageiros que se enquadrem em certos critérios,
como viajantes idosos, aqueles afetados por longos atrasos, ou qualquer pessoa que sinta desconforto durante interrupções de viagem. Mesmo que não ofereçam acesso gratuito, podem oferecer um passe diário com desconto considerável, algo que pode custar apenas $20 para uma sala VIP, que normalmente cobra $60 ou mais. E se você combinar esse truque com um cartão de crédito premium ou voltado para viagens, suas chances serão multiplicadas. Cartões como American Express Platinum, Capital One Venture X ou alguns cartões Visa Signature já incluem acesso a redes como Priority Pass ou salas VIP Plaza Premium. Mas aqui está o que a maioria dos viajantes não sabe. Mesmo que o seu cartão não oferecer acesso direto ao lounge, a companhia aérea ainda pode honrar como um gesto de boa vontade, se você perguntar da maneira certa. O resultado? Você acabou de transformar o que poderia ter sido um atraso estressante e barulhento de 3 horas em um retiro tranquilo, com direito a lanches, assentos confortáveis e aquela sensação relaxante de estar viajando de forma mais inteligente do que todos os outros do lado de fora daquelas portas de vidro. Porque no fim das contas, viajar não é só uma questão de para onde você vai. É uma questão de saber como fazer a jornada parecer tranquila. E às vezes, tudo o que é preciso é confiança, gentileza e uma pergunta simples. Número 3. O cartão saia da prisão gratuitamente para ingressos não reembolsáveis. Aqui está um segredo de viagem sobre o qual quase ninguém fala. Um segredo que pode economizar centenas, às vezes até milhares de dólares. Sabe aquelas passagens aéreas não reembolsáveis sobre as quais as companhias aéreas avisam? Aquelas que supostamente te prendem, aconteça o que acontecer? Bem, aqui está a verdade. Eles não são tão inquebráveis quanto você pensa. Imagine só, você planejou a viagem perfeita com meses de antecedência, voos reservados, hotéis reservados, malas prontas. Mas poucos dias antes da partida, a vida acontece. Talvez seja um problema de saúde repentino, um ajuste na medicação ou simplesmente o seu médico aconselhando você a não voar. A maioria dos viajantes presume que é isso. O dinheiro acabou e a companhia aérea não vai se importar. Mas como viajante sênior, você na verdade tem uma espécie de vantagem discreta. O segredo está em como você perguntar. Primeiro, reúna provas. Um simples atestado médico explicando que você não está apto a viajar por motivos médicos. Não precisa ser dramático nem longo, basta uma declaração clara de um profissional licenciado. Em seguida, ligue diretamente para o atendimento ao cliente da companhia aérea. Não para o call center geral, mas para o departamento que lida com reembolsos ou exceções de passagens. Ao conseguir falar com você, não pareça exigente, pareça sincero. Use esta frase. Como viajante sênior, tenho uma condição médica documentada que me impede de voar neste momento. Gostaria de solicitar uma exceção à sua política de reembolso. Essas palavras exatas importam. Elas sinalizam respeito, razão e legitimidade. As 3 coisas às quais os funcionários das companhias aéreas são treinados para responder. E aqui está a melhor parte. As companhias aéreas realmente valorizam seus viajantes mais velhos. Eles sabem que idosos costumam viajar com frequência e querem manter essa fidelidade. Em muitos casos, eles emitem um crédito de viagem integral, remarcam sua viagem sem multa ou até mesmo processam um reembolso, tudo como um gesto de boa vontade. Não é um resultado garantido, mas é muito mais poderoso do que a maioria dos passageiros imagina. Inúmeros viajantes receberam discretamente o valor integral da sua passagem de volta, simplesmente porque pediram da maneira certa e comprovaram com documentos. Então, da próxima vez que você vir as palavras "não reembolsável" na sua passagem, não entre em pânico. Pense nisso como algo flexível, se você souber como apresentar seu caso. Porque aos 60 anos ou mais, sua experiência de viagem não se resume apenas a destinos. Trata-se de confiança, sabedoria e de saber como transformar apólices em possibilidades. Número 4. O seguro viagem. Escondido no seu bolso. Antes de correr para comprar aquela apólice cara de seguro de viagem online, pare por um momento e verifique sua carteira. Porque escondida entre seus cartões de crédito, pode já haver uma rede de segurança embutida que a maioria dos viajantes nem percebe que tem. Aqui está o segredo. Cartões de crédito premium, como a assinatura de visto Mastercard World Elite.
e American Express Platinum inclua discretamente alguns dos planos de proteção de viagem mais abrangentes disponíveis, muitas vezes igualando ou até mesmo superando o que você pagaria centenas de dólares separadamente. E não é só para você. Muitas dessas apólices estendem automaticamente a cobertura ao seu cônjuge ou familiar que viaja com você. Estamos falando de proteção real aqui. Cobertura para emergências médicas no exterior, cancelamentos de viagens, bagagem atrasada e até mesmo evacuação de emergência em caso de doença grave ou desastres naturais. Mas a ironia é que milhões de viajantes nunca o ativam. Por quê? Porque simplesmente não sabem que ele existe. Veja como funciona. Antes da sua próxima viagem, ligue para o número de atendimento ao cliente no verso do seu cartão. Peça para confirmar os seus benefícios do seguro de viagem e se você precisa ativá-los. A maioria dos bancos exige uma condição simples, que você compre sua passagem aérea ou viagem usando o mesmo cartão. Assim que fizer isso, a cobertura será automaticamente vinculada ao seu itinerário. Aquela breve ligação, geralmente menos de 5 minutos, pode economizar centenas em custos extras com seguro e, potencialmente, dezenas de milhares se algo der errado no exterior. Imagine perder uma conexão devido a uma tempestade e ser reembolsado instantaneamente por um novo hotel. Ou perder sua bagagem e receber o pagamento em poucos dias, sem nenhuma discussão. Isso não é fantasia. Faz parte das vantagens ocultas que seu cartão de crédito oferece. Portanto, antes de gastar dinheiro extra em uma apólice separada, reserve um momento para verificar o que já tem no seu bolso. Às vezes, a proteção mais poderosa não é comprada. Ela já é sua, esperando para ser ativada. Número 5. Os descontos em voos, somente por telefone. Aqui está um segredo que a internet não quer que você saiba. As tarifas mais baratas nem sempre estão online. Em uma época em que todos buscam ofertas em sites e aplicativos de viagem, muitos viajantes se esqueceram de uma das ferramentas mais poderosas que ainda existem, o humilde telefonema. O que a maioria das pessoas não percebe é que algumas das melhores tarifas para idosos, aquelas que nunca aparecem no Google Flights, Expedia ou Skyscanner, são escondidas atrás das filas de reserva. As companhias aéreas reservam discretamente um número limitado de assentos com desconto para passageiros específicos, incluindo idosos, mas não os divulgam online. Por quê? Porque essas tarifas fazem parte do que é conhecido como inventário não publicado. Ingressos que exigem confirmação manual por um agente, geralmente vinculados a promoções baseadas em idade, ofertas regionais ou ofertas de boa vontade. Veja como desbloqueá-los. Pegue o telefone e ligue diretamente para a companhia aérea, não para uma agência de reservas, mas para o site da companhia aérea, ponto central de reservas própria. Quando terminar, seja educado, mas confiante, e diga algo como: estou querendo reservar um voo para destino e tenho mais de 60 anos. Vocês têm algum desconto para idosos não anunciado ou tarifas especiais disponíveis para esta rota? Essa simples pergunta pode abrir uma porta que a maioria dos viajantes nem imagina que existe. Companhias aéreas como América Latina, Meta, Air France, Lufthansa e várias companhias aéreas regionais europeias têm classes de tarifas ocultas ou promoções não publicadas para viajantes idosos, às vezes 10%, 20% e até 30% mais baratas do que as oferecidas online. E as surpresas não param por aí. Os agentes costumam adicionar pequenas vantagens, como seleção gratuita de assento, embarque antecipado ou até mesmo uma mala despachada de cortesia. Especialmente se você for educado e flexível com as datas da sua viagem. É um jogo de se você não pedir, você não recebe. Mas para quem faz isso, a economia pode ser enorme. Imagine pagar centenas de dólares a menos, só porque levou 5 minutos para fazer uma ligação, enquanto todos os outros têm que pagar o preço integral online. No mundo atual de aplicativos e automação, o toque humano ainda tem poder. E para viajantes com mais de 60 anos, essa voz do outro lado da linha pode ser o seu ingresso para a melhor oferta do ano. Número 6. Franquia de bagagem extra gratuita. Poucos momentos de viagem doem mais do que estar no balcão de check-in e ver a balança digital piscar em vermelho. Sobrepeso, a gente olha para cima e diz: são 120 dólares a mais. De repente, sua empolgação com a viagem se transforma em frustração. Mas há algo que a maioria dos viajantes com mais de 60 anos não sabe.
Em muitas rotas internacionais, as companhias aéreas oferecem discretamente uma cortesia oculta, uma bagagem despachada extra gratuita para passageiros idosos. Não é uma política oficial estampada no site deles. Você não a encontrará nas letras miúdas do seu ingresso, mas ela existe, escondida no que os insiders chamam de subsídios discricionários para idosos. Essas são vantagens não anunciadas que as companhias aéreas podem aplicar no check-in, especialmente em voos de longa distância ou intercontinentais, onde o conforto e a boa vontade dos passageiros são mais importantes. Veja como desbloqueá-lo. Ao se aproximar do balcão, seja amigável e confiante. Após entregar seu passaporte, basta perguntar: como passageiro com mais de 60 anos, tenho direito a alguma franquia de bagagem adicional hoje? Pronto. Sem discussões, sem longas explicações. Apenas uma pergunta calma e educada. Se o voo não estiver lotado, ou o sistema de bagagem permitir flexibilidade, os agentes de check-in têm autoridade para etiquetar uma mala extra sem custo, ou isentar as taxas de excesso de peso como cortesia. Companhias aéreas como Península Ibéria, Air France, British Airways e até mesmo algumas companhias aéreas asiáticas e latino-americanas são conhecidas por aplicar esse gesto a viajantes idosos, especialmente em rotas de ou para destinos populares entre aposentados. É parte gentileza, parte política e parte psicológica da companhia aérea. Elas valorizam sua lealdade, sua paciência e sua presença a bordo. O resultado? Você economiza mais de $100 em cada trecho, viaja com o espírito um pouco mais leve e começa sua jornada com otimismo. Tudo porque fez uma pergunta simples que a maioria das pessoas nunca pensa em fazer. Então, da próxima vez que estiver no balcão, lembre-se: as franquias de bagagem nem sempre são imutáveis. Para viajantes idosos, elas às vezes são um pouco mais flexíveis, se você souber perguntar da maneira certa. Número 7. Embarque antecipado e sem estresse. Todos nós já passamos por isso. Ficar naquela fila de embarque lotada, observando os passageiros se esgueirarem no momento em que o agente de embarque chama um número de grupo. A tensão aumenta, as pessoas disputam espaço e os compartimentos superiores lotam mais rápido do que você pode piscar. Mas e se você não tivesse que lidar com todo esse caos? E se você pudesse simplesmente embarcar mais cedo, guardar sua bagagem sem estresse e se acomodar em seu assento em paz? A boa notícia é que você pode, e não precisa pagar um único dólar pelo embarque prioritário. O que muitos viajantes não percebem é que a maioria das companhias aéreas permite discretamente que os idosos embarquem mais cedo, logo após a primeira classe, classe executiva e passageiros com assistência especial. Nem sempre é anunciado pelo alto-falante, mas a opção está disponível se você solicitar. Os agentes de embarque são treinados para acomodar viajantes que possam apreciar alguns minutos extras para se acomodarem antes da decolagem, especialmente aqueles com mais de 60 anos. Veja como fazer isso da maneira certa. Antes do embarque geral começar, basta ir até o balcão do portão com um sorriso e dizer: olá, eu queria saber se vocês oferecem embarque antecipado para passageiros idosos. 9 em cada 10 vezes, o agente concorda e discretamente adicionou você à lista de pré-embarque. Quando seu grupo for chamado, você será convidado a embarcar antecipadamente, sem taxas, sem pressa, sem concorrência. A diferença que isso faz é incrível. Em vez de lutar contra uma fila de passageiros impacientes, você desce calmamente pela ponte de embarque, encontra seu assento, coloca sua mala no compartimento superior e respira fundo. Você transformou o que normalmente é a parte mais estressante de voar em um momento tranquilo e relaxante, que define o tom de toda a sua viagem. É uma daquelas pequenas cortesias silenciosas que não custam nada, mas parecem impagáveis. E a melhor parte: depois de saber que está disponível, você nunca mais vai querer embarcar de outra forma. Número 8. Evite a fila de segurança, gratuitamente. Poucos momentos de viagem drenam sua energia mais rápido do que a temida fila de segurança. O caminhar lento, as bandejas, os cintos, os sapatos, a espera interminável. Para a maioria dos viajantes, é um ritual estressante, do qual parece impossível escapar. Mas aqui está o segredo. Se você tem mais de 60 anos, você pode pular isso. E você não precisa do TSA Pre-Check, Global Entry, ou qualquer assinatura paga para fazer isso. Em todo o mundo, os aeroportos foram construídos silenciosamente, faixas de segurança prioritárias para idosos. Você os encontrará em aeroportos por todo o mundo. Europa, América Latina, Ásia.
e até mesmo em terminais selecionados na América do Norte. Nem sempre são claramente sinalizados, e às vezes as placas são pequenas ou escondidas, mas as faixas existem. O segredo é saber perguntar. Quando você chegar ao início da área de segurança, simplesmente aproxime-se de um agente de segurança com um sorriso calmo e diga: "Com licença, há uma fila de segurança prioritária disponível para passageiros idosos?" Essa única pergunta costuma mudar tudo. Em muitos países, da Espanha ao Brasil, de Portugal ao México, os funcionários são treinados para guiar idosos em filas menores como cortesia. Eles podem direcioná-lo para uma faixa lateral usada por famílias ou passageiros com necessidades especiais. Não se trata de tratamento especial, trata-se de conforto, eficiência e respeito. E a diferença pode ser drástica. Uma espera de 40 minutos de repente se transforma em 5 minutos de espera. Você passa pelos scanners, mantém os sapatos calçados e entra no saguão de embarque calmo e sereno, enquanto todos os outros ainda lutam com as bandejas. É um dos segredos de viagem mais simples que existem, grátis, rápido e totalmente legítimo. Você só precisa saber que ele existe e ter a confiança para perguntar. Porque às vezes, os upgrades mais poderosos não vêm de um cartão premium ou de uma passagem luxuosa. Eles vêm da experiência e da autoridade silenciosa que vem com a idade. Número 9. O menu secreto de descontos em aeroportos. Os aeroportos são conhecidos por muitas coisas: longas filas, voos atrasados e, claro, cafés caros. Você vai até o balcão, pega um sanduíche pequeno, uma garrafa de água, talvez um cappuccino, e de repente o total dá quase $20. A maioria dos viajantes apenas suspira e passa o cartão. Mas e se eu te dissesse que existe um jeito secreto de fazer esses preços caírem, e leva apenas 2 segundos? Aqui está o truque. Muitas lojas de aeroporto e redes de alimentos oferecem discretamente descontos para idosos. Geralmente em torno de 10 a 15% de desconto. Mas eles não colocam as placas, nem anunciam publicamente. Starbucks para metrô e até mesmo lojas de conveniência como Notícias de Hudson ou W.A. Smith. Esses descontos existem, mas fazem parte do que a equipe chama de elegibilidade silenciosa. Isso significa que eles só se aplicam se você solicitar. E é exatamente isso que você deve fazer. Da próxima vez que estiver no balcão, apenas sorria e diga: "Vocês oferecem desconto para idosos?" É isso. Sem formulários, sem verificação de identidade na maioria dos casos. Apenas uma pergunta simples que pode economizar dólares instantaneamente na sua conta. Não se trata do valor, trata-se do princípio. Quando você viaja com frequência, essas pequenas economias, alguns dólares aqui, alguns ali, começam a se acumular. Em várias viagens e escalas, você pode economizar o suficiente para cobrir uma noite de hotel, uma refeição extra ou até mesmo parte de outro voo. É o truque mais simples do mundo, mas funciona porque quase ninguém o usa. A maioria dos viajantes presume que os preços dos aeroportos são fixos, mas na realidade, existe um menu secreto de descontos reservado para quem sabe perguntar. Então, da próxima vez que for comprar aquele café no aeroporto, não aceite o preço no balcão. Faça a pergunta, educadamente e com confiança, e aproveite sua pequena vitória, porque viajantes inteligentes não encontram descontos apenas online. Eles os descobrem direto no balcão. Número 10. Ofertas de hotéis e transporte que eles não anunciam. Suas economias não param depois que você desembarca. Na verdade, alguns dos maiores descontos em viagens estão esperando por você depois que você chega. De hotéis a transporte público, há um mundo inteiro de ofertas para idosos, discretamente escondidas atrás de telas de reserva e balcões de venda de passagens. O tipo de oferta que a maioria dos viajantes nem sabe que existe. Vamos começar com hotéis. Grandes marcas internacionais como Marriott, Hilton, Melhor Oeste e Wyndham oferecem tarifas exclusivas para idosos, geralmente de 10 a 20% de desconto sobre o menor preço anunciado. Mas aqui está o problema: você não os verá em sites de reservas de terceiros, como Expedia ou Booking.com. Esses descontos ficam ocultos na página do hotel.site oficial, ou revelados somente quando você ligar diretamente para o balcão de reservas. E a diferença pode ser significativa. Um quarto anunciado online por $160 pode cair discretamente para $130 no momento em que você menciona sua idade. Tudo o que você precisa dizer é:
Tenho mais de 60 anos. Vocês têm alguma tarifa para idosos ou promoção especial disponível para esta estadia? Essa única pergunta pode desbloquear o tipo de desconto que membros fiéis e caçadores de cupons passam horas buscando online. Mas as verdadeiras joias escondidas, elas costumam ser encontradas no transporte. Europa, viajantes idosos desfrutam de grandes economias em trens, às vezes até 50% de desconto com passe simples para o mesmo dia. Países como França, Itália, Alemanha e Espanha têm cartões de viagem para idosos em todo o país, ou tarifas com desconto que são fáceis de solicitar nos balcões de passagens. Enquanto isso, em Cidade do México, Buenos Aires, Bangkok e dezenas de outras cidades, sistemas de metrô e ônibus permitem que idosos viajem pela metade do preço. E em alguns casos, totalmente de graça. Basta curiosidade e confiança. Pergunte educadamente no balcão, mostre seu passaporte ou documento de identidade, e você se surpreenderá com a frequência com que a resposta será sim. É a prova de que viajar para a terceira idade não é só uma questão de conforto, é uma questão de reconhecimento. Em todo o mundo, cidades e empresas agradecem discretamente aos viajantes experientes pela fidelidade, tornando a viagem um pouco mais fácil e muito mais acessível. Então não importa se você está fazendo check-in em um hotel 5 estrelas ou pegando um ônibus urbano, lembre-se, sempre há uma porta escondida para economizar, e tudo o que você precisa fazer é perguntar da maneira certa. Número 11. Cultura por menos. Descontos em museus e passeios. O Louvre em Paris, o Met em Nova York, o Prado em Madrid. São mais do que museus, são máquinas do tempo, guardando a alma da história humana atrás de suas portas. E aqui está um segredo que a maioria dos viajantes nunca aproveita. Como idoso, muitas vezes você não precisa pagar o preço integral para acessá-los. Muitos dos maiores marcos culturais do mundo recompensam discretamente os visitantes mais velhos com substancial descontos, às vezes até 50% de desconto à admissão. A lógica é simples, mas bonita. Eles querem você lá. Eles valorizam a curiosidade constante, a perspectiva e a apreciação que os viajantes experientes trazem. Em França, por exemplo, o Louvre oferece entradas reduzidas para idosos de países da UE, e descontos semelhantes aparecem no Museu Orsay, Versalhes, e em inúmeras galerias menores. Na Itália, maravilhas antigas como o Coliseu e a Galeria Uffizi oferecem descontos para idosos, que podem economizar de 10 a 15 euros por visita. Do outro lado do Atlântico, instituições americanas como o Met ou Smithsonian, e até mesmo parques nacionais em todos os Hawaii oferecem descontos de entrada ou passes vitalícios para viajantes com mais de 60 anos. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. Esses descontos geralmente não estão listados online ou incluídos em excursões em grupo. Eles são ativados somente quando você perguntar pessoalmente. Então a frase mágica para lembrar é simples. Existe alguma tarifa para idosos ou admissão reduzida disponível? Tenha sempre seu passaporte ou documento de identidade à mão. Até mesmo uma rápida apresentação deles pode gerar economias que você nunca imaginou. E não para nos museus, passeios a pé, catedrais, teatros, salas de concerto e até mesmo excursões guiadas muitas vezes têm preços altos escondidos nas letras miúdas. Casas de tango de Buenos Aires para o Museu Nacional de Tóquio e os castelos de Edimburgo, sua idade se torna seu passe de acesso. Um reconhecimento silencioso de que você conquistou o direito de explorar o mundo em um ritmo mais tranquilo, com um significado mais profundo. Então, da próxima vez que você estiver prestes a pagar o preço padrão, pare um momento, pergunte, porque às vezes os maiores tesouros do mundo abrem as portas um pouco mais só para você. Número 12. O melhor serviço VIP. Assistência gratuita no aeroporto. E agora, a joia da coroa. O privilégio mais subutilizado de todas as viagens aéreas. Um privilégio tão poderoso, mas tão raramente reivindicado, que quase parece um segredo reservado a quem tem privilégios privilegiados. É chamado assistência especial. E aqui está a verdade. Você não precisa de cadeira de rodas, não precisa de atestado médico, e definitivamente não precisa passar por dificuldades. Se você tem mais de 60 anos e está enfrentando um aeroporto enorme, uma escala apertada ou simplesmente quer evitar aquela corrida exaustiva entre terminais, você pode solicitar. Com uma simples solicitação, você desbloqueia um serviço que transforma completamente a experiência no aeroporto.
Imagine só, em vez de lutar contra multidões ou procurar placas, um funcionário o encontrará pessoalmente no check-in. Ele o guiará pela segurança, o encaminhará rapidamente pela imigração e o acompanhará até o seu portão de embarque, às vezes até em um voo privativo, carrinho elétrico, deslizando pelo caos como um VIP. Não é um luxo pago, é seu certo como um viajante sênior. A maioria das companhias aéreas ao redor do mundo, da Emirates à Delta, da Qatar Airways à Lufthansa, oferece este serviço gratuitamente. Você pode solicitá-lo durante a reserva, no check-in online ou simplesmente perguntando no balcão da companhia aérea. E a melhor parte, depois de experimentar, você nunca mais viajará da mesma maneira. A experiência elimina o estresse, a correria e a incerteza, deixando apenas a emoção da jornada pela frente. Então aí está, 12 segredos poderosos e pouco conhecidos que comprovam uma verdade simples. Sua idade não é uma limitação, é sua superpotência. Cada uma dessas vantagens ocultas, de upgrades de assento gratuitos a salas VIP, de embarque antecipado a descontos culturais, transforma a viagem em algo mais tranquilo, mais rico e muito mais gratificante. Mas lembre-se disto, você tem que perguntar. Ninguém vai oferecer isso de bandeja. A magia começa no momento em que você fala, educadamente, com confiança e com um sorriso. Então, da próxima vez que viajar, não faça apenas malas, faça também o seu conhecimento. Porque agora, você tem em mãos o manual do Insider. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual destes segredos você está mais animado para experimentar na sua próxima aventura? Você já se deparou com uma vantagem como esta antes? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Se este vídeo lhe trouxe valor, dê uma joinha. Ele realmente ajuda o canal a crescer. E se ainda não o fez, não deixe de inscrever-se e toque nesse ícone de sino, porque na próxima semana vamos descobrir como encontrar tarifas erradas e ofertas de voos ocultas que as companhias aéreas não querem que você saiba. Obrigado por assistir e lembre-se, sua próxima aventura não é apenas mais uma viagem. É a recompensa por uma vida inteira de experiências. Então viaje com inteligência, viaje com orgulho e faça disso sua melhor jornada até agora.